Olá, tudo bem? Nós estamos hoje então no nosso terceiro vídeo dessa série sobre inteligência artificial, consciência e humanidade. E nós pudemos falar nas vezes anteriores sobre a mecanização, sobre a máquina como um escravo, né? E por fim a inteligência artificial como uma máquina, né? E quais são os riscos, quais são os perigos, então, que esta nova máquina, que essa nova forma de funcionamento pode oferecer para a gente, que é o que tem dado uma certa angústia, tem propiciado um certo debate aí nos meios de comunicação, né? E é interessante uma coisa que é assim, a inteligência artificial, né, o grande receio que nós temos é que, na verdade, a inteligência artificial possa, pelo mecanismo da comunicação, nos escravizar ao ser humano que comanda a inteligência artificial, por assim dizer, né? Esse é um receio, né, de que um grupo de pessoas possa, né, estar monopolizando de uma certa forma o resumo, a coleta e a organização dos megadados que nós temos hoje. Nós temos um mundo em que o volume de dados com os quais nós temos que lidar tornou-se imenso. Aí você tem os megadados e você tem os megaprocessadores que podem, de uma certa forma, juntar esses dados e trazer um simulacro, pelo menos, de uma resposta, de uma revisão do que tem sido falado, do que tem sido publicado, né? Seria uma metanarrativa, seria a narrativa das narrativas, seria uma narrativa que eu crio a partir das miríades de narrativas e de informações que eu tenho disponíveis na rede. E o grande receio, o outro segundo receio, além de um grupo serve a inteligência artificial servindo a um grupo em detrimento do outro, é simplesmente a inteligência artificial adquirindo autonomia, ou seja, a perda da nossa vantagem sobre a máquina, portanto, a nossa escravização pela máquina. Muitos de nós têm essa experiência. Assim, eu tinha uma agenda de papel, passei a ter uma agenda eletrônica, passei a ter uma agenda controlada pelo celular, pelo computador, e realmente eu passo a depender muito mais desse tipo de dispositivo do que era há 20, 30 anos atrás. E isso, obviamente, sempre causa um certo mal-estar em nós. A dependência tem uma característica de perda de liberdade. Na proporção em que eu me torno dependente de algo, isso significa que eu perco graus de liberdade. A dependência química é um exemplo disso. Pessoa que se torna dependente de uma substância, seja álcool, seja uma droga ilícita, ou então seja um eletroeletrônico, não precisa necessariamente ser químico. Existe uma perda na saúde, existe um agravo à saúde na proporção em que a dependência tira de mim a liberdade. Qual seja a liberdade? A liberdade de, naquele dia, eu não vou usar essa substância. Neste momento eu não vou usá-la. Não usar a substância deixa de ser uma opção. Esse é o momento em que nós temos o quê? A dependência e, consequentemente, uma perda brutal de liberdade e da capacidade de arbítrio. Por mais que se diga o inverso, na vigência de uma dependência, que é diferente de uso, nós temos essa configuração humana. Quando nós falamos na inteligência artificial, além então dessas duas coisas, ainda existe uma terceira, que é assim, a inteligência artificial ela quase pensa de maneira autônoma. Quase uma pessoa falando. Só que nós temos que lembrar que no sentido radical, quase significa não por um triz. Então, quando eu falo assim, eu quase fiz um gol,
significa que eu não fiz o gol por um triz. Quando eu falo quase que aquela menina foi atropelada pelo ônibus, eu estou dizendo aquela menina não foi atropelada pelo ônibus por um triz. Então, quase é não. Quando a inteligência artificial parece quase pensar como nós, significa que ela não pensa como nós. Aí a questão que fica assim, mas a minha preocupação aqui é a seguinte, como é que eu sei que o meu conhecimento, o conhecimento profissional que eu acumulei, como é que eu sei que amanhã a inteligência artificial não vai lá e simplesmente usurpa isso tudo e apresenta uma coisa mais bacana, mais adequada, e as pessoas preferem confiar no que a inteligência artificial pensa do que naquilo que eu penso, né? Aí é que vem a diferença. Como é que nós podemos não ser sobrepujados pela inteligência artificial? Acho que essa é a grande pergunta, né? E ela é uma excelente ajuda, uma mão na roda, ninguém vai ter muita dúvida em relação a isso. A questão é se essa mão na roda não vai nos sobrepujar. Aonde está, então, a possibilidade? E aí vem um pouco do mindfulness, do bem-estar psicológico, vem um pouco do cultivo, né, do bem-estar psicológico, é uma coisa que nos nossos vídeos nós sempre enfatizamos. O mindfulness e o cultivo do bem-estar psicológico oferecem algo chamado insight, que é o olhar para dentro, é o contemplar-se. Este contemplar-se continua sendo uma capacidade, uma habilidade que é cultivável, né? Que é aprimorável ou pode ser inibida, pode ser atrofiada, não há dúvida. Mas esta capacidade de ter o insight, de percebermos, de nos debruçarmos espontaneamente sobre nós mesmos, esta é uma particularidade humana. E mais, fazê-lo com o corolário emocional que isso envolve. E quem aqui já parou para pensar, para refletir, para meditar, para rezar, para orar, para meditar, por que quer que seja? Qualquer um que já tenha tido essa experiência, ou mesmo ouviu uma música inspiradora, percebe o oceano, o caleidoscópio emocional que nós todos temos dentro de nós. E isto é uma coisa completamente alheia à inteligência artificial. A inteligência artificial também se engana muito pouco, porque o enganar-se humano, a nossa capacidade de nos enganarmos, nos vídeos anteriores o HAL, né, o computador do 2001, ele se enganou e ficou desesperado porque se enganou, e a tripulação ficou desesperada porque ele se enganou. Esse enganar-se, diferentemente do que acontece com o computador, esse enganar-se humano é a raiz da criatividade. Então, foi preciso alguém desencanar de cozinhar a batata na água e resolveu jogar no óleo fervendo. Foi preciso isso para descobrir a batata frita. Ela faz sucesso, não faz a batata frita, né? Ela é bem aceita no mundo, não? E isto aqui é criatividade. E a criatividade tem um pé na capacidade de eu me enganar, na capacidade de eu me arrepender, na capacidade de eu desencanar de algo ou de me inspirar em outra coisa, né? Existe um bar famosíssimo lá aqui no interior de São Paulo que está fazendo um sucesso danado nas redes sociais porque o dono é um sujeito muito engraçado, o ambiente é muito bom, é muito bacana. E falaram para ele, olha, então
postando um monte de imitações, estão fazendo coisas parecidas com outros bares e tal. Aí foram falar para ele, mas ele próprio falou assim, então estão imitando aí o bar do fulano, vamos dizer que o nome seja, sei lá, Eusébio, o bar do Eusébio. Falei assim, então estão imitando aí o bar do Eusébio, o que você acha? O Eusébio fala assim, que nem o bar do Eusébio não tem. Desejou sorte para todos os outros bares, que todos façam sucesso, porque não? Tem lugar para todo mundo, né? Isso é uma outra coisa também que nós temos que lembrar, quando nós pensamos na inteligência artificial, tem lugar para todo mundo. Ninguém vai ficar sem cadeira na dança da cadeira. É preciso confiar nisso, é preciso ter confiança de que a coisa anda por aí, que está todo mundo no mesmo barco. Não tem alguém com a faca e o queijo na mão e outra pessoa à mercê, impassível, sem ter qualquer reação, né? Então, o insight leva à criatividade. A criatividade é o que supera a mera superposição de algoritmos e megadados de informação. Esopo, o contador de histórias, nós falamos isso num vídeo. Esopo, o grande autor de histórias, de fábulas infantis, ele chegou ao mundo grego como um escravo, foi trazido da Frígia, ele era escravo, né? Terminou seus dias livre e reconhecido pelo talento que ele teve com as crianças e com as fábulas moralizantes que ele desenvolveu para elas. Quando eu falo fábula moralizante, eu não estou falando de fábulas moralistas, estou falando fábulas que injetam ânimo, moral aqui no sentido de ânimo, no sentido de disposição, de disponibilidade, né? Esopo teve criatividade, por isso era impossível permanecer escravizado. Como um pensador, como um ser humano, Esopo sempre foi um homem livre. A criatividade, portanto, é o apanágio do ser humano livre. Ser humano livre, invariavelmente, vai ser um ser humano criativo. O que nem sempre, ser livre, nem sempre nos atrai. Às vezes nós podemos ter, porque somos humanos, lembrem-se, podemos ter uma certa resistência à ideia de sermos livres. Quem já atingiu a maioridade dos que nos assistem aqui, um número grande, deve ter atingido, mas se você ainda não é maior, já reserva a data, porque você sente uma coisa diferente quando você atinge a maioridade. E nem sempre é uma sensação gostosa, às vezes dá até um certo frio na barriga. Não adianta competir com a inteligência artificial, entrar num embate como se ela fosse ocupar o mesmo lugar que eu. Ela jamais vai. Por quê? Desde que eu assuma a minha condição humana. Enquanto eu operar maquinalmente, eu falo, isso aqui que eu tenho para fazer, da modernidade, isso aqui eu vou fazer, mas dane-se, eu não tenho nada a ver com este produto. Esta alienação pode me colocar em pé de igualdade, de competitividade com a inteligência artificial, mas o advento da criatividade, ou seja, ali onde nós não somos mecanizados, sempre a venceremos na proporção em que nós somos capazes de nos reinventar a cada respiração. Então eu acho que essa é uma palavra para aqueles que se assombram, que se preocupam com a possibilidade da inteligência artificial desbancá-lo. Reinvente-se. Vá percebendo aquele grande aforisma. Perceba aquilo que só você consegue fazer daquele jeitinho. Um exemplo, todo mundo sabe o que é feijoada, muita gente sabe fazer uma feijoada. No entanto, eu sou capaz de atravessar a cidade para ir comer a feijoada lá do restaurante X. Por que eu quero ir naquela feijoada? Porque lá se faz a feijoada de um jeito
que só a feijoada de lá tem. Mas a feijoada não é tudo igual? É tudo igual, só que é diferente. É igual, mas não é. Existe algo, mesmo na mais trivial das tarefas que você tenha, mesmo na mais simples das atribuições que você tem, sempre há algo que só fica daquele jeito se for você que fizer. A busca por essa genuinidade, a busca por essa singularidade radical e fundadora da nossa existência é que vai sobreviver e vai subsistir e não vai ser páreo nunca para a inteligência artificial, ou melhor dizendo, a inteligência artificial jamais será páreo ao ser humano investido de sua própria singularidade e de sua própria criatividade. Humanos, humanizai-vos, percebam-se, aceitem-se, cuidem de si mesmos. Este é o antídoto, esse é o caminho para se lidar com o estresse, que a lógica da substituição, a lógica da escassez, o estresse que essas lógicas impõem para a gente. E impõem porque elas são marretadas na nossa cabeça o tempo todo pelas mídias convencionais e talvez pelas redes sociais ainda mais. Lembremos então, cuidemos de nós mesmos, aceitemos-nos, percebamos-nos, porque este é o caminho da criatividade, este é o caminho da reinvenção de si mesmo. E contra a reinvenção de si mesmo não existe engenhoca de eletrônica, não existe informática e não existe inteligência artificial que possa fazer frente para a gente. É isso aí, muito obrigado, até breve.